Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência agora no vídeo 31. E agora nós vamos mudar de tema no Livro dos Espíritos. Nós vamos falar do perispírito. Esse é um tema assim gostoso de falar a respeito dele. No Livro dos Espíritos, questão 93. Então, Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. Então, nós temos que observar muito bem, porque tem algumas nuances. Então, olha só para você ver. Então, o tema é perispírito. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, Allan Kardec está perguntando aos bons espíritos, se o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, olha só para você ver. Depois disso aqui, nós vamos tecer um breve comentário. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos. Então, seria da mesma forma assim, ó. Envolve-o uma substância, Uma substância o envolve, vaporosa para os teus olhos, Kardec. Quer dizer, para os olhos da humanidade, o espírito tem, como se diz assim, um perisperma, Como se fosse um perisperma. Mas perisperma? Perisperma nós sabemos. Nós sabemos que o perisperma é uma fina membrana que envolve o embrião e o endosperma de uma semente. Agora, não só de uma semente, como também quando fala-se sobre o embrião, você já dá para imaginar, Então, envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, Olha só para você ver. Mas ainda bastante grosseira para nós. Nós vamos voltar nessa questão aqui. Assas, vaporosa. Então, suficiente, bastante. Essa assas vaporosa significa suficiente, bastante, Assas é suficiente, bastante, vaporosa. Entretanto, para poder levar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Agora, isso é relativo. Por que que é relativo? Vamos voltar para você ver.
envolve uma substância vaporosa para os teus olhos. Então quer dizer que, de acordo com o nosso nível espiritual, o nosso nível evolutivo aqui na Terra, você entendeu? Não deixa de ser como se fosse uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para os espíritos puros, os espíritos evoluídos. Podendo-se dizer que uma certa classe de espírito, um certo nível de espírito, nós temos que entender que, por exemplo, Jesus não é espírito, ele não possui mais essas propriedades de espírito. Dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é espírito é assumir que não possui conhecimento nenhum das leis divinas eternas o indivíduo. Então, os bons espíritos aqui estão dizendo, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Porque os espíritos que ditava ali, que auxiliava Kardec, Hipólito, Leonizar Rivail, na verdade, eram espíritos de nível muito elevado. Nós temos notícia de que espíritos de outras dimensões, de outros universos, foram convidados por nosso Senhor Jesus Cristo, espíritos esses que nunca estiveram aqui na Terra, que nunca nasceram aqui na Terra, mas que vieram contribuir para mostrar-nos, através da doutrina dos espíritos, como eles vivem nestas outras dimensões e como rege as leis divinas nestas dimensões são regidas. Então, por isso que eles disseram aqui, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseiras para nós. O que eles querem dizer com isso aqui? Nós temos que entender, gente, que o perispírito, ele não é assim, vamos dizer que o perispírito é um atributo do espírito, seria também assim uma certa ignorância. Por quê? Porque o ser, quando criado simples e ignorante, mas propensos ao bem, ele não era detentor do perispírito. Ele não era detentor do perispírito. Tanto é que o ser em níveis inferiores, mas inferior mesmo,
Porque nós falamos em inferioridade, mas as pessoas não têm conhecimento do que é inferioridade, espíritos primitivos mesmo, bem primitivo. Então, seres muito primitivos, eles não possuem a qualidade perispiritual como as que nós possuímos. Por quê? O perispírito é aquele perisperma que envolve o espírito, mas que o espírito, ele, ao ser conduzido àquela dimensão, àquele planeta, aquele perispírito é uma substância que o espírito, de uma forma atrativa, ele adquire aquela forma ao adentrar aquela atmosfera daquele planeta, daquele orbe. Vamos dizer assim, que o perispírito, vamos simplificar. O perispírito seria como a roupa de um mergulhador que, quando se veste e mergulha no oceano profundo. Sem aquela roupa, o mergulhador não conseguiria descer, né? Aí é uma certa profundidade imensa, há algumas certas profundidades. Então, o perispírito nesses seres mais primitivo, o perispírito também é bem primitivo, porque são energias semelhantes ao espírito, né? Então ele capta aquelas energias daqueles planetas primitivos e se junta a ele. Então o perispírito é o modelador da forma. E no perispírito é que fica registrado tudo aquilo que aquele espírito, na condição a qual ele, naquele planeta reencarnado, tudo que ele pratica, tudo que de bem, tudo que de mal ele faz, fica não só registrado na sua consciência de espírito, como também registrado no teu perispírito. Então nós podemos dizer também que o perispírito é como se fosse um registro, um arquivo do espírito, né? É como se fosse um arquivo do espírito. Então, o que conforme o espírito vai evoluindo, olha só para você ver, na condição de espírito mais inferior, o perispírito é também inferior, né? Porque são energias que aquele espírito amealha naquele planeta primitivo, na atmosfera, no ambiente, para a sua ali estadia. Então é como se fosse assim uma roupa de um mergulhador. Agora, conforme o espírito vai evoluindo, né? O que nós queremos dizer é que existe espíritos, existem níveis evolutivos em que o espírito ele chegou numa condição assim tão evoluída que ele
não possuem mais perispírito. Ele não possui mais perispírito. Aí você pode me dizer assim, mas isso é um absurdo. Mas por que absurdo? Você acha que Nosso Senhor Jesus, tudo eu coloco Jesus no meio, você já observou? Porque a pessoa tem que raciocinar. A pessoa tem que raciocinar. Porque você acha que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda possui perispírito? Ah, gente, pelo amor de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nem forma possui, quanto mais perispírito, que é algo que o espírito, né, ele adquire, ele naquela atmosfera, daquele ambiente, ele capta aquelas energias, né, como se fosse ali um envoltório que envolve ele, uma camada que envolve como se fosse um perisperma. Então, olha só para você ver. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, quer dizer, de acordo com a nossa evolução, existe uma substância vaporosa, né, para os nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, quer dizer, para os espíritos evoluídos, é uma substância vaporosa, assim, muito grosseira, mas é devido à evolução do ser. Assas, né, quer dizer, suficiente, bastante vaporosa, entretanto, para poder levar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Agora, isso aqui também é relativo. Isso aqui também é relativo, porque de acordo com a evolução do espírito, é óbvio que ele se utiliza, nós temos que entender que tudo que o perispírito dentro de um padrão evolutivo, tudo que o perispírito acontece com o perispírito, aliás, tudo que acontece com o perispírito encontra-se sob o comando e a regência do espírito. O perispírito ele não tem vontade própria. O perispírito ele não tem inteligência à parte. Ele não tem. Ele obedece os desígnios, vamos assim dizer. O perispírito ele obedece os desígnios do espírito. O espírito é que o comanda. Ele encontra-se sobre a liderança, totalmente sobre a liderança do espírito. Porque ele não é um corpo à parte. Ele não é um ser à parte. Você entendeu? Tanto é que o espírito, quando evolui, você entendeu? Ele acontece muito quando ele evolui, o espírito evolui, ele no processo de diáfano, tanto confunde aquele perispírito com aquele espírito, como também para adentrar outras dimensões, para chegar-se até outros planetas mais evoluídos, lá aquele espírito ele necessita
de uma nova substância como a anterior, que tinha o nome de perispírito. Não pensemos que o perispírito nosso aqui evolui junto com o espírito, o perispírito evolui junto com o espírito ao ponto de, no outro planeta mais evoluído, o espírito não precisar-se de uma nova substância que lá naquele planeta existe, só porque ele possui um perispírito, que não, porque acontece de muitas vezes o espírito não necessitar mais daquela substância vaporosa a qual aqui ele usava, e tendo que lá naquele planeta se utilizar-se de outra. Mas isso é um processo evolutivo. Quando chega no nível perfeito e puro, esses espíritos não necessitam mais de perispírito. Você acha que Jesus, ele precisa de perispírito? É essa pergunta que eu deixo. Então veja bem, ó. Kardec faz um comentário aqui, ó. Envolvendo o germe de um fruto. Ó, Kardec fazendo esse comentário, ó. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, o espírito, para reencarnar no planeta, né, principalmente nos níveis mais inferiores, até chegar a um nível assim mais elevado, você entende que mais elevado não é puro, não é perfeito. Até chegar num nível assim mais elevado, o espírito necessita de uma substância a qual ele amealha naquele planeta que ele necessita. Então, o perispírito é uma substância que o espírito amealha no planeta, naquela atmosfera, naquele ambiente. É uma substância que ele amealha. Então, nós não podemos dizer que o perispírito é um atributo do espírito, porque está em constante transformação, em constante evolução de planetas para planetas. Nos vídeos posteriores nós vamos explicar isso para vocês, porque nos vídeos posteriores nós temos aqui, ó, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial, né? Depois tem outra pergunta assim: assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha só, isso é uma pergunta. Depois tem mais uma outra pergunta, ó. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptíveis? Então você vai ver só quanta coisa acontece durante esse período aqui. Você entendeu? Durante esse período. Que neste vídeo aqui não vai dar tempo para nós esclarecer tudo isso, uma vez que esse vídeo aqui é o último vídeo da data de hoje. Mas muitas coisas nós ainda vamos discutir ainda a respeito do perispírito. Então, o perispírito, ele no planeta onde o espírito encontra reencarnado, ele é um modelador da forma. Entendeu? Mas ele não tem vida à parte. Ele não é independente do espírito. Ele é dependente do espírito.
é uma substância que o espírito amealha no planeta para que naquele planeta ele possa viver. Mas o espírito por si só ele consegue amealhar essa substância? Dependendo do espírito, sim, dependendo, não. Havendo necessidade que os mentores espirituais o auxiliem, né? Contribuindo com ele para que ele amealhe aquela substância, como se fosse um perisperma, né? De uma semente, como aqui mesmo Allan Kardec resumiu, né? Então, o perispírito é o modelador da forma. É nele que fica registrado em cada existência tudo que o eu naquele planeta ele praticou, né? Não só na consciência, mas como também no perispírito, que é o registro do espírito. É um modelador, é como se fosse uma forma de bolo, que fica aquela forma certinha do bolo. Mas tanto o espírito, quando evolui, também o perispírito evolui junto com ele. Mas isso não quer dizer que no outro mundo, em outras dimensões, aquele espírito tenha que usar aquele mesmo perispírito, porque muitas vezes não. Porque lá a substância e as propriedades são de outra forma. Então vamos para o outro vídeo.